Olá, esse é o Conexão. Alzheimer é uma palavra que nenhuma família deseja ouvir. A doença que atinge mais frequentemente pessoas idosas é degenerativa e se caracteriza pela perda de funções cognitivas como memória e linguagem. Até então, tudo que se pode fazer é retardar o avanço dos sintomas se o diagnóstico for feito logo no início. Mas cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro trouxeram a esperança de um novo tratamento. Eles descobriram que um hormônio produzido pelo corpo durante exercícios físicos pode reverter a perda de memória. Isso seria um verdadeiro alento, tanto para os pacientes quanto para quem cuida e vive à disposição de uma rotina bastante complicada. Tá sabendo que tá aniversariando hoje? Não. Não tá sabendo? E eu, o que eu sou da senhora? Vizinho. Eu sou vizinho. Não sou o médico, não? Não. O Daniel tem Alzheimer? A gente falou que era Parkinson. Ele tem os dois. Eu falei, Jesus Cristo, eu fui premiada. Então ela te dá bom dia. Daqui 2 minutos dá bom dia de novo. E assim vai repetir. E isso cansa. Porque às vezes eu me pego pensando, acho que não é, né? Acho que não é um Alzheimer. Mas são sintomas que não tem como você dizer que não é. Você pegar uma folha do papel do médico e tá escrito demência. Me chocou muito também. Eu ando muito estressado porque eu não vejo mudança, não vejo melhora e ninguém me ajuda. Não fazemos plano para o futuro, não. A gente procura viver o presente da melhor forma possível. O que eu sou da senhora? Neta. Não, eu sou filha. É uma doença que consome muita pessoa. E não só quem tem, e nós que cuida. Então eu tive que abrir mão da minha profissão, da minha vida, para vir cuidar totalmente dela. O Alzheimer, ele é degenerativo e progressivo. E não tem cura. A única coisa que eu tenho muito medo é de depois eu faltar. E ele fica sozinho. É duro, né? Mas a boa notícia é que tem esperança, gente. A gente vai conversar agora aqui no estúdio com o professor do Laboratório de Biofísica da UFRJ, Sérgio Ferreira, que é um dos autores do estudo que identificou a relação do hormônio irisina com a memória. A gente recebe também a Vilma Duarte Câmara, que é neurologista e geriatra, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, aqui no Rio de Janeiro. Conosco ainda a Maria Aparecida Guimarães, que é presidente da Associação de Parentes e Amigos das Pessoas com Alzheimer. Muito obrigado pela participação aqui no estúdio. É um tema sempre muito emocionante da gente tratar, porque deixa as pessoas, tanto os pacientes quanto os familiares, muito sensibilizados, né? Muito vulneráveis. E aí eu queria perguntar para o Sérgio, a gente já pode comemorar aí a cura do Alzheimer? Olha, eu gostaria de poder comemorar já com todos os fogos de artifício que a gente tivesse direito, mas no momento eu quero frisar que é uma porta que se abre. Como você mencionou, é uma esperança, não é um tratamento no momento. O que o nosso estudo mostrou é que há uma perspectiva de uma nova avenida para a investigação, para o estudo, para a pesquisa nessa área, que eventualmente pode vir a gerar um tratamento ou mesmo uma forma de prevenção eficaz para a doença. Mas no momento os nossos estudos foram feitos, embora utilizando também amostras de pacientes Alzheimer, nos quais nós vimos que esse hormônio está em concentrações mais baixas, mas o nosso estudo, o tratamento foi feito em modelo animal. Então ainda é preciso estudo para chegar a saber se isso vai funcionar da mesma forma em humanos. E Vilma, qual que é a repercussão de uma descoberta como essa? Primeiro, a esperança, né? Que eu acho que tanto nós,
profissionais que tratamos dos nossos pacientes, como os familiares desses pacientes, que chega um ponto que o paciente já não sofre mais. Na fase inicial ele sofre, né? Dependendo do nível socioeconômico e cultural dele. Mas é uma esperança porque essa busca muito grande de parar esse processo, né? Interromper esse processo. É uma doença multifatorial. Então, ele é muito difícil de ter um fator só. Então, para nós é muito importante. Queira Deus que realmente a UFRJ... Eu sou da UF, mas estou torcendo para que todos nós, né? Todos Independente nós da estamos instituição. torcendo que realmente venha essa solução. Vai ser muito bom, realmente. Maria, você está nesse front com parentes, com cuidadores. Já é bastante animador ouvir uma conclusão dessa, né? De que é possível aí a gente talvez ter no futuro uma terapia hormonal, que seja, né? Nossa, é muito animador, não é pouco não, porque a gente fica entusiasmada, né? Diante de tanta notícia, às vezes até umas falsas notícias, né? De cura, que vem nas redes sociais, todo mundo fica empolgado. Quer dizer, agora como vem de uma universidade, né? Com responsabilidade, com credibilidade, né? Com respaldo. Então, eu acho que os familiares vão ficar bastante... A população como um todo, né? Porque a gente trabalha, a gente divulga, trabalha com a população para que a população saiba reconhecer quais são os primeiros sintomas, para levar aquela pessoa, aquele idoso, quanto mais cedo possível, para fazer um diagnóstico, porque isso vai dar qualidade de vida para a pessoa e para a família. Então, a população acho que tem que ficar bem esperançosa mesmo. Tomara, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Sérgio, vocês descobriram então que durante a atividade física o nosso corpo produz um hormônio, que é a irisina. E qual que é a ação exatamente da irisina? O que vocês identificaram? Então, a irisina, ela é um novo hormônio, e novo porque foi descoberto há apenas 7 anos, enquanto que a maioria dos outros hormônios que nós já conhecemos na medicina, enfim, são hormônios que já têm aí décadas ou às vezes até quase 100 anos de conhecimento, como por exemplo a insulina, que já é muito bem conhecida, que tem um envolvimento no diabetes. A irisina foi descoberta há 7 anos atrás por um pesquisador justamente da área de diabetes e da Universidade de Harvard. E esse pesquisador, ele tem um interesse em entender reguladores do metabolismo que possam ser úteis no tratamento, no combate ao diabetes. Essa é a área de pesquisa dele. E ele então descobriu que o músculo, sob condições de estímulo, ou seja, na atividade física, aumentava a produção. A gente sempre produz um nível basal de irisina, não é que não tenhamos, temos um nível mais baixo e isso aumenta com a atividade física. Mesmo porque a gente está em movimento. A gente está continuamente em movimento. O músculo, mesmo em repouso, tem um metabolismo basal. E esse metabolismo aumenta com o exercício, com a atividade física e dentre as coisas que aumentam, aumenta a produção desse hormônio. Esse hormônio, então, é produzido e liberado, cai na circulação, e o que o grupo de Harvard estudou e descreveu há 7 anos atrás foi que esse hormônio circulava, ia pelo sangue, chegava ao tecido adiposo, que é a gordura, e transformava o tecido adiposo branco, que é um tecido adiposo ruim para a saúde, no que a gente chama de tecido adiposo bege, que é algo no caminho do tecido adiposo marrom, que é o que o bebê tem e que é benéfico para a saúde, não é um tecido adiposo ruim para a saúde. Então ele causava uma transformação metabólica na gordura que melhorava o perfil dessa gordura. Bom, e nós então já no nosso grupo, há 20 anos estudamos Alzheimer na UFRJ e há 10 anos temos um interesse muito grande pela correlação entre o metabolismo do organismo e o cérebro e de que maneira isso está envolvido na doença. Esse já é um de vários estudos que nós temos feito nessa área. E então, em 2002, a professora Fernanda De Felice, que divide a coordenação do grupo de pesquisas comigo na UFRJ, ela assistiu à palestra desse pesquisador de Harvard, num congresso de diabetes, e teve a ideia de pensar, bom, será que esse hormônio então pode ter uma ação benéfica no cérebro também? E foi aí que tudo começou. Então foi um trabalho de pesquisa de 7 anos, iniciou-se em 2002, envolveu uma equipe de 25 pessoas, coordenada... 2012, perdão. E foram 7 anos de trabalho então aí, para que a gente pudesse ter esse trabalho concluído agora. E a conclusão é de que a irisina pode reverter essa perda de memória? A irisina, ela protege o cérebro do dano que é causado nos neurônios e talvez em outras células do cérebro também. Nós estudamos mais neurônios até aqui, mas vamos estudar outras células que compõem
o cérebro também, e ela protege essas células, especialmente os neurônios, do dano que é causado por toxinas que se acumulam no cérebro dos pacientes de Alzheimer. E nesse caso, então, nós vemos que, além do efeito protetor, a irisina é capaz de recuperar também a função dessas células que esteja comprometida em modelos da doença de Alzheimer. Futuramente, a gente pode falar talvez uma terapia hormonal, então, para os pacientes de Alzheimer? Essa é justamente a ideia. Como eu citei aqui o exemplo, por exemplo, da insulina. É bem conhecido que o paciente diabético, tipo 2, use insulina em muitos casos, em outros casos usa outras medicações além da insulina ou em substituição à insulina, mas a terapia de reposição hormonal, por exemplo, para estrógeno, para insulina, para outras condições é bem conhecida. E a ideia seria que se os resultados que nós obtivemos em camundongos forem reproduzidos em seres humanos e a insulina tiver o mesmo efeito protetor, que você pense numa terapia de reposição. Agora, Vilma, hoje em dia o que a gente tem para tratar do Alzheimer? Nós temos hoje em dia uma substância chamada anticolinesterase, porque como não sabia como parar o processo, o que nós sabemos? Que tem uma enzima, que é a acetilcolinesterase, que ela é inimiga do neurônio colinérgico. O que é neurônio colinérgico? É o neurônio que, para funcionar, precisa da acetil e da colina, que são substâncias separadas que se unem para permitir que esse neurônio faça as suas sinapses. Mas essa medicação, ela garante uma sobrevida de quanto tempo? Não, lentificação. Sobrevida, tem pacientes que estão comigo há mais de 30 anos. Depende do todo, né? Uhum. Então, o anticolinesterase, que são 3, galantamina, donepezila e rivastigmina, são as 3 que começaram a tentar diminuir a ação da acetilcolinesterase. Então, eles são chamados... O que se faz hoje, então, é retardar o avanço dos sintomas. O tratamento paliativo. Tenta retardar a ação da acetilcolinesterase e aí há uma lentificação, uma sobrevida maior do paciente. E é todo um conjunto de coisas. A alimentação também é importante. Sim, alimentação, atividade física. Mais do que nunca atividade física. Não, também. Agora, entrar nesse programa que te falei de reabilitação cognitiva, orientar os familiares, eles têm que estar ligados ou à PAS ou à BRAS, eles têm que ser orientados pelo aquele processo. E é uma dedicação, né, Maria, exclusiva, né, nesse processo. Com certeza. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para o doutor Sérgio. Como essa atividade física deve ser realizada para trazer esses benefícios diariamente? 3 vezes por semana, como se fala. Caminhada vale como essa atividade física? Porque é uma pergunta que vai surgir. Olha, Aparecida, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que todos os que assistirem o programa vão estar se perguntando isso. O que eu preciso fazer, ou o que meu pai, minha mãe, meu familiar precisa fazer para prevenir ou retardar a chegada do Alzheimer? E a minha resposta mais franca é que nós ainda não sabemos com certeza. Exatamente. Eu posso te dizer que há estudos, que você talvez conheça, estudos na literatura científica que mostram que certos protocolos de exercício físico, em alguns casos caminhada, ou exercício em esteira, ou bicicleta, atividade aeróbica, mas há alguns poucos estudos de exercício de resistência também que têm algum benefício para o demente ou especificamente para o paciente Alzheimer. No caso dos nossos estudos, o protocolo que nós usamos foi de natação com os animais, mas isso não quer dizer que apenas natação funcione, né? Então, eu acho que agora que foi estabelecida essa conexão entre o exercício, irisina e memória, isso possivelmente vai estimular não apenas o nosso grupo a seguir nessa área, mas vários outros grupos de pesquisa que já estão se interessando, vão começar a estudar que tipo de exercício, que intensidade, que duração, que frequência, qual o protocolo melhor de exercício físico. As coisas devem se esclarecer um pouco mais para frente. Que vai se esclarecer para levantar o nível de irisina. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de estímulo. Na verdade, eu queria chamar um outro vídeo que a gente veria um pouco mais à frente, que é de uma senhora que há 5 anos tem Alzheimer e a filha dela, que é uma técnica de enfermagem, frequentemente estimula com vídeos, pergunta sobre a vida dela. Eu queria mostrar esse vídeo agora. Está perto do aniversário da senhora? Eu sei, sei. Dia 8 de dezembro. Vai ter festa? Não sei, pelo jeito vai sim. A senhora convidou minhas amigas. É você que convidou. A senhora também. Quando elas vieram aqui, a senhora falou, venham no meu aniversário. Então convidei. Vão vir todas. Então. Vai ser bonito, né? Quantos anos a senhora vai fazer?
fazer 82. Nossa, quantos filhos? Sérgio, Lídia, Cristina, Fabiana e tem mais uma. Luciana. A Luciana. E perdi dois. Dois. Que eu perdi. Era pra ter. Menina era. Era menina? É. E quantos anos a senhora ficou casada? 62. É tempo, hein? E com quantos anos? Antes do pai, a senhora teve um paquerinha, não teve? Teve. Como que era o nome dele? Naldino Laço. E por que não deu certo, mãe? Porque a mãe dele queria ensinar a tirar água de poço. Esse tipo de estímulo, com bom humor, fazendo esse exercício de lembrar, isso é uma prática de resgate dessa atividade cognitiva? Porque está provado que eles conseguem fazer o retreinar por outros caminhos essas funções cognitivas que ele perdeu. Não é só a memória, né? Ele perde várias funções cognitivas. E o retreino, essa técnica global, consegue realmente, com vários profissionais, não só o médico, nós temos que trabalhar com a equipe multidisciplinar, a física, a psicóloga, a fono, a TO, todo mundo, para poder resgatar essa família, esse paciente. Mas eu queria aproveitar para perguntar também ao Sérgio a metodologia que foi usada para detectar no cérebro a presença da irisina. Então, nós fizemos isso em 2 tipos de amostra de pacientes. Em uma primeira fase do estudo, nós estudamos cérebro de indivíduos que haviam falecido já, então era o que a gente chama de amostra pós-morte, de pacientes Alzheimer versus indivíduos que não eram cognitivamente comprometidos. Então, pacientes da mesma idade, mesmo sexo, porém sem problema cognitivo. E nós vimos que nesses cérebros o nível de irisina estava muito diminuída. Por outro lado, nós queríamos confirmar isso em pacientes ainda vivos, para ter uma ideia de se isso era uma coisa que só acontecia nos casos muito tardios da doença ou se em pacientes ainda em estágio mais moderado da doença isso ocorria. E para isso nós colaboramos com um grupo do Instituto DOR de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, o IDOR, e já há alguns anos a gente vem estudando, em colaboração com o IDOR, uma coorte de pacientes Alzheimer de diferentes idades, sexo e tudo, e nós temos pacientes não cognitivamente prejudicados também para comparar. Então, no líquor, que é o líquido que banha o nosso cérebro e que é possível coletar por uma punção pela coluna, então, no líquor desses pacientes, o nível desse hormônio irisina está igualmente reduzido nos pacientes Alzheimer em comparação. Que é uma evidência forte. Que é uma evidência forte de que isso está realmente envolvido com a doença, de alguma forma. Agora, eu acho que a grande mensagem que fica é que a atividade física, mais uma vez, aparece aí como um elemento extremamente importante para a saúde, né? E acho que quando se fala em atividade física, se fala também uma sensação de bem-estar, né? Geral, de bom humor, de uma atitude positiva em relação à vida. A gente viu o vídeo agora há pouco daquela senhora falando, né? Como é que é, relembrando da vida dela. Eu queria trazer a filha agora que fez o vídeo, estava conduzindo essa conversa. Eu vou conversar com a Fabiana Costa, que é técnica de enfermagem. Fabiana, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo, obrigado por participar aqui do Conexão, compartilhar com a gente aí a sua experiência. Você chegou a criar uma página, né, no Facebook para mostrar como que é esse dia a dia seu aí com a sua mãe, né? Sim, de imediato, quando eu peguei o diagnóstico, né, a gente fica meio que sem chão. Aí eu entrei de cabeça no mundo virtual, pesquisando sobre a doença e vi, assim, muito pessimismo em relação à doença. E eu comecei a perceber que poderia ser diferente. Então eu criei a página, né? E falei, minha página vai ser uma página de superação. E eu vou escrever a minha história. E comecei com o tempo a ver que não era tudo aquilo que falavam, que eu poderia sim dar uma qualidade de vida melhor para minha mãe. Meu pai também tinha, tá? Meu pai faleceu faz 3 anos. Dose dupla, então. Dose dupla. Um agressivo, o outro não. Minha mãe é bem calminha. E com as medicações, é claro, fica bem mais fácil. Aí eu percebi o que as pessoas viram em mim uma esperança, porque elas estavam assim desacreditadas, que já pensavam lá na frente o que ia acontecer, que quando não vai mais me reconhecer, quando vai usar a sonda, né? Então eu falei, eu vou mostrar que não é assim, né? Porque aconteceu comigo também, eu também tive esse medo.
E superei pesquisando, indo em busca de informação. O que eu achei bacana, Fabiana, no seu caso, é que nessa página que você criou, você publica com frequência, né? Fotos. Com que frequência você grava com ela, fazendo esse exercício? Olha, agora, com a evolução da doença, com menos frequência, né? E também agora com os grupos, porque além da página, eu tenho um grupo, né? Não sei se eu posso citar o nome. Claro, a gente pode até mostrar a página que você criou, o grupo também. Tá, o grupo é Alzheimer, Grupo de Apoio Anjos que Cuidam. Então, a minha atenção agora, eu tenho mais 3 grupos no WhatsApp de apoio, então elas tomam muito meu tempo, me chamam para conversar e com todo prazer eu oriento, falo sobre, não indico medicação, mas deixo bem claro que para aquele sintoma tem medicação, porque às vezes fala, não, eu vou ter que conviver com isso, é agressivo, eu vou ter que apanhar, é assim mesmo. Não é, a gente sabe que tem medicamento para controlar esses sintomas. E eu vou falar mais, eu acho que grande parte responsável pelo tratamento é o cuidador. Nesse tempo que eu estou lidando com diversos cuidadores, eu pude fazer uma experiência, comparar paciente e cuidador. Quando o cuidador é muito nervoso, não tem paciência, altera muito o comportamento do paciente. Então, nós precisamos passar segurança, ter paciência, e a gente consegue, sim, cuidar. Quando se tem amor, supera todos os obstáculos. Eu falo, gente, não é difícil, tenha fé, vamos conseguir. Então, eu tento levantar o pessoal. E, com isso, eu sou muito chamada para conversa no privado. Então, eu deixei um pouco de postar frequentemente. E, Fabiana, a gente está chegando no final do programa, mas antes eu queria ouvir bem rapidinho de você, como é que você recebeu essa notícia de que uma possível nova terapia aí para o Alzheimer pode estar a caminho? Eu fiquei muito feliz. Vibrei. Quando vi que eram brasileiros, então, eu falei, nossa, porque a gente tem... O responsável está aqui, inclusive, no estúdio, conversando com a gente. Gostaria de dar parabéns para ele, por ele saber o quanto importante isso para nós, que só quem vive na pele essa doença, ou o cuidador, sabe o que significa essa descoberta para nós. Então, muito obrigada, gratidão mesmo, é uma esperança muito grande. A minha mãe não tem condições de exercícios mais, mas eu tenho. Ontem já fui ver a academia para mim, vou começar a fazer. Olha aí, já as consequências positivas, né, da pesquisa. Muitas mensagens com perguntas, sabe? Maravilha. Nós estamos comemorando, com certeza. Parabéns a eles. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Parabéns a você pela sua iniciativa, pelo cuidado com a sua mãe e por compartilhar isso com as pessoas, viu? Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Maria, esse é um exemplo de pessoa que pulou de corpo e alma, né? Nessa luta. Eu queria mostrar rapidamente o site. A gente tem alguns sites para mostrar aqui, tanto da Abraz quanto da Paz, que tem bastante informação, né? Para quem quiser se informar, está buscando aí orientação. Esse é o site da Paz, está aí bastante. Tem ali a descrição dos sintomas, né? Isso, a gente dá todas as informações, mas eu só queria destacar a importância do cuidador se cuidar também, né? Porque uma das maiores causas de internação da pessoa com Alzheimer é o estresse do cuidador. Né? Então, se o cuidador estiver estressado, ele não vai cuidar bem. Né? Então, ele tem que se cuidar. E é isso que a Abraz faz, que a Paz faz, que ela faz. Né? É a gente dar suporte, é dar colinho na hora do desespero e dar instruções, informações do que se deve fazer e daquilo que não se deve fazer. Muito né? bem. Que eu acho que aí não vai ficar mais fácil, mas vai ficar menos difícil. Tomara, né? E a gente está vendo agora o site da Abraz. Vilma está aqui do lado, da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Bastante informação lá também, aqui né? o Rio, Alzheimer. A Abraz já tem 20 e poucas regionais e tem algumas subregionais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa doença não é do paciente. Essa doença é do paciente, da família do paciente, da sociedade. A doença de Alzheimer, como qualquer outro tipo de demência, é um problema de saúde pública. E eu falo isso porque nesses anos todos, em tudo que eu participei, em nível de Ministério da Educação, em nível do Ministério da Saúde, eu sempre levantei a mão falando essa frase. É um problema de saúde pública e não temos solução.
E a gente não tem ainda instituição pública adequada para botar os nossos pacientes. Nós temos as particulares, mas a uma pública outra questão, nós né? não temos. Então, os pacientes com Alzheimer que são pobres, eles têm que recorrer às instituições públicas. Torna a situação ainda mais por penosa. acaso, lá a Fluminense tem um ambulatório, tem um centro de referência, mas não é isso, não basta. Bom, pelo menos está ao alcance aqui do Conexão, a gente está chegando no final do programa. Exatamente. O que a gente pode fazer é conceder o Nobel de Medicina para o Sérgio, para a equipe dele. Ainda falta muito para isso. Mas a gente já concede aqui no Conexão o Nobel de Medicina. Muita gente está querendo, né? Pois é. Mas parabéns aí pela pesquisa, que vocês possam dar mais respostas ainda para as famílias, para o mundo inteiro. Eu acho que é isso, porque as pessoas às vezes pensam que o pesquisador é um rato de laboratório, né? Um cara que fica isolado do mundo, lá dentro, trancado. Não é isso. A gente trabalha muito trancado, de fato, porque o trabalho é feito em laboratório. Mas o nosso olhar está sempre na sociedade. Essa questão que a Vilma mencionou, o Brasil vai sofrer um impacto terrível, uma epidemia de Alzheimer nos próximos anos. Porque o principal fator de risco é o envelhecimento. Então, à medida que a nossa população está envelhecendo, nós vamos ter de 1 milhão que tem hoje para 4 milhões de pacientes. E o familiar e o paciente, que é, obviamente, o interesse por melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Só um adendo, Rapidinho. que a importância, né, da gente destacar a necessidade de uma política pública voltada, né, para um plano nacional de atenção às demências, porque senão a gente não vai dar conta. Com certeza. Né? E já está em andamento esse plano nacional, mas ele tem que ser muito debatido com a sociedade. Vamos falar disso num outro programa. Mas olha, quero agradecer a participação de vocês aqui. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado você. Parabéns ao trabalho de todos vocês. Obrigado. E é isso, espero que vocês tenham gostado também do programa. Fica aqui a mensagem clara de que quando a ciência tem investimento, ela traz retorno para a sociedade. Exatamente. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.